E aí, pessoal, tudo bem? Esses dias aí eu tenho olhado aqui uma argumentação do pessoal que defende o globo. Eles têm isso aqui como uma argumentação bem forte que derrubaria a Terra plana. E inclusive eles estavam discutindo ontem sobre esse argumento aqui, que fecharia a questão, e até citaram lá o Matrix como teimoso, e foi ali no canal ali do Sem Perfil. Ele estava entrevistando o Antônio Carlos. O Antônio Carlos, ele tá sempre ali no nosso canal. Ele é um rapaz assim, um exímio em matemática, um cara muito bom em geometria, né? Ele sempre responde lá defendendo o globo, né? Mas aí ele até falou que ele não consegue estar expondo o pensamento dele, que o pessoal estava censurando os comentários dele. Mas aqui não, ele sempre teve a liberdade de escrever, nunca censurei nada. Bom, enfim, então eu peguei esse argumento deles aqui, que eles falaram lá, que era desmontava, assim, mais uma vez, a Terra plana e tal. E até é um argumento antigo, ninguém foi refutar isso aqui. E eu peguei para analisar direitinho, né? E vi aqui como é que se daria isso aqui, né? Então, o Sem Perfil aqui é o seguinte: ele fala aqui que a Lua na Terra plana, ela seria vista de várias formas, né? Ele fez aqui um esqueminha aqui em Ushuaia, Lima, colocou Natal e Chicago, né? E colocou as formas que a Lua seria vista. Aqui em Lima com a metade de sombra, outra metade iluminada, né? Pegou uma fase aí da Lua, né? E mostrando aqui a contradição, que em Ushuaia a pessoa veria a fase toda, a lua toda escura, praticamente como se fosse uma lua nova, e aqui em Chicago a lua cheia praticamente, e aqui em Natal ela aí na fase do crescente, né? E também colocou um barquinho aqui, né? Daí ele apresentou aqui também como seria no globo. Todo mundo veria da mesma forma, né? Então aqui é vista em Lima, de Chicago, uma pequena angulaçãozinha. Ele fala, depois vou colocar o vídeo dele aí na descrição, você vê ele completo. Ele fala que todo mundo veria, porque a Lua está muito longe, então todo mundo teria o mesmo ângulo de visão. Bom, mas a gente pegando aqui para analisar detidamente isso aqui, a gente vê que tem muita falácia nesse argumento. Ele que sempre fala aí da falácia, ele praticou uma falácia aqui monumental, porque isso aqui, primeiro, ele está analisando isso aqui em 2D, e não é assim que funciona. Se você quiser fazer uma análise isenta de uma questão como essa, você tem que colocar em 3 dimensões, né? Então, colocar aqui, ele colocou dentro sobre o mapa de Gleason isso aqui, tudo bem, mas em 2D não tem como a pessoa ter uma visualização, e eles caíram nesse erro aqui de analisar em 2D, sem fazer uma visualização em 3D, acaba que comete erros aí grosseiros, né? Então eu acabei aqui fazendo uma animação aqui em 3D para mostrar que isso aí não procede. Que é o seguinte: eu coloquei aqui em 3D, fiz o plano aqui com um raio aí de 20 mil quilômetros, coloquei mais ou menos a distância. Esse raio amarelo aqui seria de Ushuaia, esse verde seria de Lima, aqui esse pontinho mais afastado seria Natal, e esse azul aqui Chicago, conforme ele colocou. Não coloquei o barquinho porque dá na mesma, aqui já dá para ver com esses 4 pontos aqui, a gente já consegue analisar, né? Então a altura da Lua aqui, mais ou menos de 3.500 a 4.000 quilômetros. Então tá tudo dentro da proporção aqui, né? Ao tamanho da Lua também, né? Na faixa aí de 50 quilômetros, quer dizer, bem pequenininha, perto do plano aqui. E aí o que acontece, gente? Acontece que todo mundo aqui está vendo por baixo a Lua. Quer dizer, o lado escuro aí da Lua, que o pessoal fala que é o Dark Side of the Moon, o lado escuro, o lado negro da Lua, nada mais é que o lado de cima. É óbvio, gente, a Lua está passando sobre o plano aqui, sobre você. O lado de cima é que ninguém consegue ver. Então, por que eles não perceberam isso aqui? Porque eles não colocaram em 3D, então, de forma alguma, eles vão conseguir ver isso aqui. Então, se você vê aqui, nas dimensões aqui proporcionais ao plano, quando você coloca em 3D, você vê aqui, puxa aqui de baixo, de onde sai, onde está o observador aqui. Ele vai ver aqui, ó, exatamente aqui, esse lado aqui, ó, debaixo da Lua. Esse cara aqui em Ushuaia, essa linha amarela. Se você pegar aqui o cara em Natal, também em Lima, né, essa linha verde aqui também, ele vai ver de baixo, exatamente aqui debaixo da Lua. E esse cara aqui em Natal da mesma forma. E o cara em Chicago também, ele vai ver o lado de baixo da Lua, aqui, exatamente aqui. Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui para você. Então todo mundo vê a parte de baixo da Lua, a parte de cima ninguém consegue ver, que aqui, ó. Parte de cima ninguém vai conseguir ver isso aqui, porque ela é o lado escuro da Lua, aí que eles falam que está meio de lado, né? Mas não é o lado de cima da Lua, porque ela está passando aqui está circulando sobre você. Então o que vai acontecer aqui, gente? A prova que ele está errado, e que na verdade ele ajudou a gente a provar que o globo é uma fraude, porque ele ainda deu exemplo aqui dessa situação aqui, porque ele falou aqui que o Ushuaia, Lima e Chicago, todo mundo vê a Lua dessa forma aqui, ó. Isso aí foi bem dito por ele, quer dizer, isso aqui é uma grande falácia, isso aqui não existe no mundo real, isso aqui não existe. Não existe isso aí que ele falou. Por quê? Porque quem está aqui em Ushuaia, a gente pega aqui, o que vai acontecer? Vamos pegar o dia de hoje aqui, ó, 1º de julho.
como é que está a fase da Lua? Se você pegar a Lua, ela está a fase da Lua aqui na Terra plana, a gente sabe que a Lua ela descarrega e carrega à medida que ela vai andando ali atrás do Sol. O Sol é mais rápido que ela, então quando o Sol está à frente dela, ela está carregando, e quando o Sol está atrás dela, ela está descarregando. Então ela está andando atrás do Sol, então ela está se carregando agora. Então se você pegar em Ushuaia aqui, você vai ver que é mais ou menos a nossa visão aqui também. Pode olhar aí à tarde, 4 horas, 3 horas da tarde, você vai ver ela aí em cima do céu com o lado esquerdo dela carregado e o lado direito aqui descarregado. Então, isso aqui é uma mera questão de perspectiva, vai mudar. O cara aqui em Ushuaia, ele vai ver ela assim, do lado esquerdo carregado e do lado direito descarregado. Agora, vamos pegar o cara lá em Chicago, do outro lado, que é essa linha azul aqui. O que vai acontecer com esse cara aqui em Chicago? Ele vai ver também aqui, da mesma forma, um lado escuro e outro lado mais iluminado, né? Mesmo de dia, mas você vai ver, porque o Sol ofusca essa luz da Lua aqui, que a gente sabe que é uma luz própria que ela tem, mas quando o Sol está junto com ela aí no céu, ela ofusca a luz. Então, você vê que o cara aqui em Chicago, ele vai ver a parte de baixo aqui, ao contrário, totalmente diferente do que o Sem Perfil falou ali. Quer dizer, ele vai ver aqui o lado direito iluminado e o lado esquerdo escuro. Por quê? Porque é uma questão de perspectiva. Quem tá de um lado, a direita para o cara em Chicago, é a esquerda para o cara em Ushuaia. É óbvio. E isso aqui é a mais pura verdade que acontece no mundo real. Porque quem diz isso aqui é o próprio Time Date. Está dizendo para nós aqui, gente. Olha aqui em Ushuaia. Como é que é aqui em Ushuaia? Eu vou pegar aqui para você. Nós estamos aqui, que cidade? Aqui, exatamente aqui. Ushuaia. Como é que está a Lua hoje lá, gente? Hoje é 1º de julho, né? Então, aqui, ó. A parte iluminada é o que a gente está vendo aqui também, porque a gente está mais afastado do Trópico de Câncer, né? Então, onde ela está circulando ali, então você vai ver o lado esquerdo dela aqui iluminado em Ushuaia, e em Chicago ela vai alterar, tá aqui, Chicago, ela está com o lado direito, já você vê que ela vai rodando, à medida que você vai girando no plano, a forma que você vê a Lua vai mudando também. Então, em Chicago aqui, ela está mais aqui do lado superior direito, enquanto em Ushuaia, se você voltar aqui, Ushuaia, ela está mais para o lado esquerdo. Então, vamos fazer um caminho, vamos pegar aqui o desenho dele aqui, para a gente fazer um caminho aqui. Ó, vamos pegar, subindo as cidades aqui, Ushuaia, Lima, e aí eu peguei uma Barranquilha aqui também, na Colômbia, para a gente fazer essa subida aqui até Chicago. E você vê que a Lua vai sendo vista de forma diferente, não da forma que ele falou aqui. Isso não existe. Quer dizer, a explicação dele lá, que isso aqui só é possível no globo, é justamente o contrário. Isso aqui não existe, existe na Terra plana, porque quando você vai rodando, você vai alterando a forma que vê, por conta da perspectiva. É como você vê uma roda, um eixo girando. Se você olha para um lado, a roda da direita está girando no sentido anti-horário. Se você olha para a esquerda, ela está girando no sentido horário. Então, é perspectiva pura. Mas como eles não entendem perspectiva, querem só fazer conta matemática, achar que a matemática vai resolver todos os problemas da vida, assim como os positivistas achavam que era assim, como eu sempre falo, gente, eu falo que a ciência moderna, ela está baseada na mentalidade revolucionária da Revolução Francesa, que quis apagar aí todo o passado construído na Idade Média. E se você vê, por exemplo, o legado que eles deixaram aí foi a retirada de Deus do centro da vida das pessoas para colocar 2 semideuses aí, o Estado e a ciência. Então, o positivismo que hoje temos no Brasil aí, o de ordem e progresso, é nada mais do que isso. É a burocratização científica da sociedade. Ou seja, tudo passa a ser entendido da forma matemática. A economia, as relações humanas, coisas subjetivas passam a ser interpretadas com formas matemáticas, como se a matemática pudesse resolver isso, como se a ciência estivesse acima daquele que criou a própria ciência. Quer dizer, então os escolares sabiam perfeitamente que a ciência não poderia sobrepor a fé, a verdadeira fé. Então ela teria que caminhar junto com a fé e razão sempre caminhando junto, mas jamais a ciência sobrepor a essa verdade sobrenatural e metafísica. Porque se acontecesse isso, as coisas verdadeiramente iam passar a dar errado, porque não existe, não funciona assim. O cientificismo aí na sociedade, que teve seu ponto ápice aí no século XVIII com o iluminismo, quer dizer, o desabrochar aí das ciências naturais. Esses caras acharam que a ciência ia resolver todos os problemas da humanidade e passaram até a regular as relações humanas por meio de formas matemáticas. Mas enfim, se você for olhar aqui, como é que está aqui em Ushuaia, a gente seguindo, novamente aqui voltando aqui, seguindo aqui o exemplo das cidades, Ushuaia, Lima, Barranquilha e Chicago, como é que está a vista da Lua para quem está nessas cidades aí? Então aqui
Ushuaia, né? Estamos aqui em Ushuaia. Olha como é que ele está sendo visto aqui. Está sendo iluminado aqui do lado esquerdo e escuro do lado direito. Então vamos seguir para frente aqui. Vamos aqui para Lima, que era a próxima cidade. Ela já vai girando aqui. A perspectiva vai girando, porque você vai girando no plano. A parte iluminada já está mais subindo um pouquinho e mais escuro aqui. Então vamos ver agora aqui Barranquilha, né? Estamos aqui Barranquilha. Então ela já subiu mais um pouquinho aqui. Como é que tá? Olha, agora aqui em Chicago já mudou, já está bem diferente de Ushuaia, né? O Ushuaia está bem aqui, a visão, quem está lá em Ushuaia está vendo mais ou menos igual a gente aqui do lado esquerdo, e quem está aqui em Chicago já está vendo ela aqui mais para o lado direito, superior, né? Por que isso? Porque a perspectiva aqui, ela muda, né? Ela muda completamente à medida que você vai girando aqui, ó. Você vai girando aqui no plano aqui, ó. Então, como eu disse aqui anteriormente, quem está aqui em Ushuaia, essa linha amarela aqui, está vendo ela mais clara aqui para o lado esquerdo, escuro para o lado direito. Esse lado esquerdo aqui de Ushuaia vai ser o lado direito ali de Chicago. É óbvio, gente, isso aqui a gente ensina para criança de 6 anos, né? Aprender noção espacial, direita e esquerda. Quer dizer que se você põe uma faca na tua frente, o cabo estando do lado direito, estando uma pessoa na sua frente, para essa pessoa o cabo vai estar do lado esquerdo. É a mesma coisa aqui. Quer dizer, então, isso que o senhor falou ali, seu Semperfi, não tem o menor cabimento. Ou seja, não existe isso aqui que você falou. Não existe a Lua ser vista de um só jeito aqui. Quer dizer, todo mundo vai ver a parte de baixo da Lua. Sim, todo mundo vai ver a parte de baixo da Lua, mas de forma diferente. A perspectiva vai te mostrar ela diferente, conforme o site Time and Date aqui está mostrando, porque ele é um site globalista, mas ele tem que mostrar a realidade. Então, tá aqui, Chicago, aqui, Ushuaia, completamente diferente. Quem vê lá está vendo diferente. Por quê? Porque você está rodando, você está girando ali no plano, então você está vendo de forma diferente. Aqui Barranquilha e aqui Chicago, aqui Natal. Quando você colocou Natal também aqui. Quem está em Natal vai ver diferente, né? E não sei se ele está representando aqui de forma exata, mas a mudança ocorre. Como o senhor disse que não ocorre, ocorre sim. O senhor está errado, o senhor está enganado. Então, diante disso, está claro aqui para qualquer um ver. Aqui, se você não faz em 3D, você não percebe. Então, o seu engano aí foi você colocar em 2D e todo mundo aí dizendo que isso aqui acabava aí com a Terra plana. Não, não acaba não. A Terra é plana. E justamente a gente está mostrando aqui para vocês com provas, assim. Mas assim, as pessoas que estão vendo esse debate vai ver que verdadeiramente quem está buscando a verdade vai entender que às vezes, eu sei que muitas vezes você pode falar uma coisa errada por questão de ignorância do assunto, ou erro, né? A gente comete falha, eu também já cometi várias, quem não comete falha, né? Vocês mesmos estão de prova aí que a gente comete erro também, mas a gente está buscando a verdade. Então a verdade é assim, você busca ela tateando aí, ó, erra nos erros e nos acertos, faz a dialética das argumentações e vai chegando nela, né? Então aqui, esse argumento que vocês achavam aí que era completamente matador contra a Terra plana, não é não. Quer dizer, ele é favorável à Terra plana e contra o globo, porque a Lua muda sim de forma de você ver a parte aqui de baixo dela, como eu disse, né? Essa parte de baixo é a parte que todo mundo vê, e a parte aqui de cima, que é o lado que ninguém vê, mas aqui todo mundo vai ver a parte de baixo de forma diferente, porque por conta da perspectiva, né? Então, lado aqui direito de Chicago vai ser visto como o lado esquerdo. E é isso exatamente que está acontecendo aqui no mundo real, né? O desenhozinho ali do nosso amigo Semperfi está errado, está sobejamente errado e contrariando os fatos observados aí no mundo real, certo? Ele, inclusive, fala algumas vezes nos vídeos deles aí que ninguém responde as perguntas para ele sobre por que o Sol é mais rápido no Trópico de Capricórnio e no Trópico de Câncer é devagar. Olha, já que eu já estou te respondendo aqui sobre, meu caro, se o Sol está andando mais devagar no Trópico de Câncer, é porque ali ele está perto do centro magnético. Ali as forças são mais contundentes. Então, e uma coisa assim que eu não estou falando assim por achismo. Eu digo aqui porque observando o meio-dia solar, a gente constata que a sombra mínima aí, que é dada no meio-dia solar, ela vai aumentando cada vez mais à medida que ele vai do Equador para o Trópico de Câncer. Mas esse aumentar se dá de forma mais forte
à medida que ele está próximo ao Equador. Quando ele vai chegando perto de Câncer, essa velocidade, esse gradiente aí de aumento vai diminuindo. Quer dizer, se vai diminuindo, é um fenômeno natural que ele está te mostrando, que ele está se afastando com menos intensidade. E com isso a sombra do meio-dia solar passa a crescer com menos intensidade do que quando ela está perto aqui do Equador. Ou seja, quando ele estiver próximo ao Trópico de Capricórnio, é possível que a sombra aumente mais ainda. Vamos observar. É uma coisa que todo mundo tem que fazer. Observar a natureza para você tirar conclusões. Não você fazer um desenho aqui em 2D e achar que refutou toda a argumentação da Terra plana, né? Não é por aí não. Então vamos estudar mais as questões aí para a gente entender mais coisas. Tem muita coisa para ser descoberta. Aqui está claro aí para você que todo mundo aqui vai ver a parte de baixo da Lua, né? E o que você fez ali foi simplesmente detonar o seu globo aí. Mas é isso aí. Então o que eu queria mostrar está aí. Fica aí o vídeo. Vou deixar todos os vídeos aí na descrição para você dar uma olhada. Vou deixar inclusive um vídeo aqui muito engraçado de uma sonda, suposta sonda, que dizem que estava ali filmando o outro lado da Lua. A gente está falando aqui da Lua, né? Então vamos lá. Ele está falando aqui que estava filmando esse outro lado da Lua aqui. Saiu em vários canais aí. Aqui é o Wall Street Journal, né? Ele mostra aqui nessa animação. É uma animação, mas ele diz que é verdade. Quando eu vi isso, eu pensei, como que alguém pode pensar que isso aqui é a realidade? Se você for ver aqui, gente, vamos analisar só um pouquinho esse vídeo aqui para finalizar, fazer uma perícia nessa bola aqui, perfeita, né? Essa bola, a esfera perfeita aqui, já é uma contradição também. Mas se você ver aqui, eu vou colocar ela girando aqui, você vê que o eixo onde ela supostamente gira está na direção do mouse aqui, da setinha aqui, né? E aí o que acontece? Isso aqui foi no dia 16 de julho, ou seja, próximo ao solstício de junho, né? Que é essa imagem que a gente tem aqui, né? Solstício de junho, quer dizer, a inclinação da Terra estaria mais ou menos voltada para o Sol. Mas se você pegar aqui, de novo aqui, você vê que o Sol está mais ou menos atrás aqui da sonda, né? Suposta sonda aí que diz que viu esse lado da Lua aqui, e ele está mirado aqui. Mas você vê, o eixo de inclinação está para lá. Esse eixo de inclinação tinha que estar virado aqui para o Sol. Mais uma incongruência aí. É uma análise rápida aqui que eu fiz, mas que se você for observar com detalhes, você vê que sempre tem uma coisa, quando vem desse pessoal aí, sempre tem um furo. E basta aí você observar com calma aí para você perceber o furo, né? Então, mas assim, o vídeo não era sobre isso aqui. O vídeo era para falar sobre a questão da Lua aqui, do rapaz lá, né? Dessa Lua aqui fictícia, que não ocorre no mundo real. Não existe essa Lua aqui sendo vista de uma só forma no mundo real. Isso não existe. Quer dizer, no mundo do globo sim, por isso que ele é uma fraude, ele não existe. Mas no mundo real não acontece assim. Acontece que todo mundo vê aqui a parte de baixo da Lua, todo mundo vai ver a parte de baixo da Lua, e à medida que você muda de posição no plano, essa forma de ver a Lua vai ficando diferente também, né? Então, gente, muito obrigado aí todo mundo. Fica com Deus, um abraço e tchau!